Vamos lá? Então nós vamos trabalhar hoje no livro o Evangelho segundo João, capítulo 3, de versículo 1 a 15. E em seguida no livro de Números, capítulo 21, do 4 ao 9. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo de 1 a 15. Em seguida, o livro de Números, capítulo 3, Números, capítulo 21, versículo 4 a 9. Então, nós vamos tratar de dois assuntos interessantes hoje, dois assuntos grandiosos de Deus, bem grandiosos de Deus. Mas antes, eu vou fazer um merchandising da nossa igreja, né? Ou melhor, uma propagandazinha da nossa igreja, né? Vamos pedir para os irmãos que estiverem nos assistindo, nos acompanhando, dizer a eles que o site da Igreja Suprema Palavra de Deus é www.igrejasuprema.com. Também pedir para os irmãos, por todo esse mundo afora, né? Porque hoje nós estamos em outros países, então já se retrata uma pequena parte do mundo, mas nós pretendemos atingir a todas elas. Mas para isso nós precisamos da ajuda dos irmãos, e eles podem nos ajudar adquirindo o nosso livro, que está em 8 livrarias por todo São Paulo, um livro chamado Essa Fé Te Basta, né? Dizer mais, que em janeiro nós estaremos fazendo um segundo lançamento do nosso segundo livro, que chama-se 7 Passos Caminhando com Deus para Ser Próspero. Então, a prosperidade também é um dom de Deus. Então, em janeiro, esse livro vai estar nas livrarias também. Dizer mais, meus irmãos, que às sextas-feiras, às 7h30, das 7h30 às 8h, nós estamos fazendo um trabalho chamado Reafirmando a Sua Fé em Deus. Reafirmando a sua fé em Deus. Toda sexta-feira, das 7h30 às 8h. E o telefone da Igreja Suprema, meus irmãos, é 2382-3983. Então, qualquer pessoa que quiser nos ajudar, pode ligar para nós, fazer uma doação, ajudar para que a gente venha construir a Igreja do Senhor, não só neste lugar que está hoje, mas por todo esse mundo afora, né? Porque se Deus nos capacitou para isso, nós temos que fazer o trabalho. Então, vamos voltar na palavra, dizer lá no livro de João capítulo 3, versículo de 1 a 15, e Números 21, capítulo 21, versículos de 4 a 9. Mas antes eu vou fazer uma leitura para todos que estiverem nos assistindo, nos ouvindo, e até mesmo para a igreja, né? João 3, mas eu vou fazer uma leitura do que os irmãos não precisam acompanhar, só prestar bastante atenção, porque o Evangelho é formado de segredos, e nós vamos aprendendo os segredos, e vamos desenvolvendo, vamos avançando para o caminho de Deus, vamos entrando na casa de Deus. Então eu vou fazer uma leitura no livro de Hebreus 12, não precisa procurar, que eu vou ler para os irmãos, mas nós vamos usar esse ensinamento por toda a palavra, tá bom? Esse ensinamento vai estar ligado dentro da palavra que nós vamos falar, tanto no livro de João como no livro de Hebreus. Então, essa leitura é importante, que diz assim: a exortação à paz e à pureza. É Deus exortando a gente, Deus chamando a gente para fazer isso. Deus está dizendo para a gente ter cuidado, para a gente levar isso como se fosse a nossa própria vida. Então, a leitura dele é assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É verdadeiro. É verdadeiro. Se você não procurar se santificar, você pode buscar Deus em qualquer lugar, e Ele vai estar do seu lado, mas você não vai falar com Ele, não vai encontrar Ele. Nós pedimos cura, mas nós temos que estar nessa condição aqui, ó, que Ele fala: segui a paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Mas se eu não estiver santificado, eu estou separado da graça de Deus. Eu não vou estar. Quem não se santifica, não encontra paz. E quem não tem paz, não encontra Deus. E não tem outro caminho. Então, por isso nós vamos usar esse ensinamento também. Diz mais. Vamos lá, vou dizer, continuando aqui. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de progenitura, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Entenderam? Às vezes nós fazemos algo ruim. Por quê? Porque não estamos santificados em Deus. Então, quando a gente bater na porta lá para ele abrir, a porta não se abrirá. Então, é preciso que nós venhamos a entender essa leitura, para que nós venhamos a acompanhar algo que aparentemente vai ser simples, mas vamos continuar. Então, vamos no livro de João, o Evangelho segundo João, no capítulo 3, que diz: Nicodemos visita Jesus. Interessante, né? Nicodemos visita Jesus. Sabemos que Nicodemos era uma pessoa extremamente esclarecida e culta. Se ele foi visitar Jesus, toda a cultura dele não era o suficiente para que ele viesse a ter o entendimento da palavra e ser o quê? Santificado, como Deus fala aqui. E quem não é santificado não acha paz dentro de si. E o Evangelho do Senhor exige a cada dia que se passa mais da gente, para que nós não venhamos só estar na igreja sem sermos santificados e ao mesmo tempo não nos purificarmos. Mas de que forma nos purificar? Nos afastando das coisas que não são boas, nos afastando das coisas ruins. Então, por isso que Nicodemos foi fazer o quê? Foi ter com Jesus, como ele fala no versículo 23, versículo 1, diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Logo entendemos que era um homem sábio, um homem culto. Mas a gente aprendemos outra coisa nisso, que o fato de ser culto não significa dizer que tem afinidade com Deus, que conhece Deus. Às vezes nós conhecemos até uma parte das Escrituras, mas não temos afinidade com Deus para pedir, para clamar a Deus, para pedir uma cura a Deus e Ele responder. Porque nos falta o quê? A santificação. Porque nos falta a paz, como fala no livro de Hebreus. Então, às vezes, pensamos que podemos pedir e Deus vai responder. Mas é preciso que nós venhamos a entender os dois requisitos essenciais para que Deus haja na nossa vida, para que Deus realize o milagre que nós tanto pedimos. É preciso que teremos a paz, sejamos santificados, e aí sim receberemos de Deus aquilo que nós pedimos. E Nicodemos, mesmo sendo extremamente culto, ele não tinha esses dois requisitos. Então aonde ele iria encontrar? Por esse motivo que nós falamos,
Nicodemos visita Jesus, porque ele não tinha esses dois requisitos. Ele, com todo o conhecimento, não tinha paz, e também não era santificado no Espírito de Deus. E é por isso que muitas vezes não alcançamos o que pedimos. É por isso que muitas vezes nós sofremos. É por isso que muitas vezes nós estamos vivos, mas ao mesmo tempo mortos. Porque em momento nenhum ouvimos a palavra, mas em momento nenhum nos preocupamos em fazer dela a nossa paz e ao mesmo tempo nos santificarmos nela, para que Deus venha responder a nossa necessidade. E todos nós temos uma necessidade. Todos nós. Então, quando queremos buscar algo de Deus, é preciso que venhamos a entender quais são os requisitos que Deus exige. Não é que Ele pede não, meus irmãos. Deus exige que nós sejamos santificados para que Ele venha responder aquilo que pedimos. E Nicodemos, com todo o conhecimento, com toda a cultura, um escriba de primeira, não era santificado em Deus. Então ele não tinha conhecimento das coisas de Deus. Continuando no versículo 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver contigo. Mas interessante, nós podemos até dizer assim: mas é simples entender. Mas eu digo que não é simples entender. Porque ele diz aqui, este de noite foi ter com Jesus, e ele diz: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus. Em nenhum momento ele disse: eu sei que o Senhor é mestre, e reconheço que o Senhor é filho de Deus. Ele fala que sabia que ele veio da parte de Deus. Então por que ele está dizendo? Reconhece que ele faz os sinais, mas não reconhece que ele é filho de Deus. Essa é a diferença entre você reconhecer os sinais e reconhecer. Quando você fala em Jesus, a primeira coisa, você tem que reconhecer que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Porque aí sim o milagre acontece. Porque eu posso muito bem dizer, sabe, Jesus faz milagre, mas eu posso duvidar que ele é Filho de Deus. E Nicodemos reconheceu verdadeiramente, fala: eu sei que o Senhor veio da parte de Deus, porque os sinais que o Senhor faz só é possível se Deus estiver com a pessoa. Mas ele não disse: eu reconheço que você, o Senhor, é filho de Deus. Então, quando buscamos milagres, precisamos ter paz, estarmos santificados e ter a convicção que quando você estiver pedindo, você verdadeiramente está pedindo ao Filho de Deus. Reconhecer, eu reconheço que o Senhor é Filho de Deus. Mas Nicodemos, com toda a sabedoria, não reconheceu. Ele reconheceu que ele era da parte de Deus. Da parte de Deus, você é, eu sou. Mas eu não sou filho de Deus direto. Eu sou filho de Deus indireto. Mas nem isso Nicodemos reconheceu. Então a gente nota que essas falhas, nós no mundo de hoje, na palavra de hoje, precisamos ir corrigindo. Eu vou pedir algo para Deus, eu tenho a convicção no meu coração, Senhor, que o Senhor é o Filho de Deus. Então eu te peço esse milagre para a minha vida, eu te peço essa transformação para a minha vida, eu te peço essa cura para o meu irmão, eu te peço a melhora da minha família, eu te peço a união da minha casa. Então a gente nota que não basta só saber que Jesus faz os milagres, é preciso que nós tenhamos a convicção dentro da gente que Ele é o Filho de Deus.
versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas quantos de nós já dissemos que nascemos de novo? Quantos? Quantos desce às águas e fala que nasceu de novo? Mas como você pode ter nascido de novo, se você continua com os mesmos defeitos? Como você pode dar um passo para dentro da casa de Deus, dizendo: Senhor, a partir de agora eu sou nova criatura, e não continuar seguindo os passos dele? Porque dar o primeiro passo é muito simples. Continuar caminhando em busca dele, que é a grande prova, que é o grande segredo da transformação, é a continuidade. Não basta simplesmente darmos um passo, é preciso que sejamos o quê? Frequentes na busca de Deus, é preciso que nós venhamos a dar continuidade no trabalho de Deus. Eu até posso dar o primeiro passo, tenho um monte de problema aqui, embaixo do colchão, na parte de trás, escondido, e para acreditar, por tentar enganar a Deus, dou um passo só, mas Deus continua caminhando na sua frente. É aí que nós conseguimos entender o que significa a verdadeira transformação. É quando você decide dar continuidade na busca dele, após você dizer: sou nova criatura. Porque nós vemos no mundo de hoje muitos irmãos que descem as águas e continua sendo a mesma coisa, não teve nenhuma transformação. Então aqui Nicodemos buscava o que? Essas respostas. Ele queria entender como que ele poderia nascer de novo. E às vezes nós falamos com uma simplicidade muito grande de nascer de novo, mas damos só um passo só. Damos um passo hoje, mas amanhã eu estou murmurando, amanhã eu estou reclamando, amanhã eu estou blasfemando, no outro dia eu estou negando a Deus. Aí assim, peço hoje, acho que Deus vai realizar para mim hoje, porque provavelmente eu seja mais merecedor que aquele outro. E daí quando não acontece no tempo que você precisa, você murmura, você blasfema, você volta atrás, você não tem a paciência, e a paciência também é um dom de Deus. Então, quando nós queremos algo, nós é que temos que dar o primeiro passo e continuar dando os demais passos em busca do Senhor. 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Nós não podemos nascer a segunda vez, nós devemos. A diferença aqui, nós podemos assim, fazer um pensamento, que aqui Nicodemos deveria ter 100, 110 anos, porque naquela época, os homens viviam 800, 900, 500 anos, então vamos supor, só para nós termos entendimento, que ele tinha 100, 110 anos de idade. Então por isso ele fala aqui, perguntou Nicodemo, como pode um homem nascer sendo velho? Mas ele não para por aí com o desconhecimento, fala: pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Pode, nós nascemos duas vezes, o homem veio para nascer duas vezes, uma vez ele nasce na carne, a segunda ele nasce do Espírito, enquanto ele não nasce a segunda vez, ele continua sendo morto, ele continua sob o domínio de Satanás, porque ele está na carne. Então por esse motivo que ele questiona Jesus, que ele pergunta para Jesus. Mas nós hoje, no mundo de hoje, sabemos que nós não só nascemos duas vezes, mas devemos nascer duas vezes. Se quisermos encontrar Deus na nossa vida, devemos nascer duas vezes, uma na carne
e outra no espírito. E a partir do instante que você nascer no espírito, a sua carne vivifica para você conseguir o quê? Conseguir ter uma vida melhor. Porque, pelo contrário, o que nos faz viver nesse mundo de homens é exatamente o espírito. A sua carne não tem serventia, a sua carne não cura, a sua carne não altera o seu filho, não altera o seu irmão, não altera nada seu, mas o seu espírito vivificado no Senhor, todas as coisas Ele pode fazer. Então podemos sim, não só podemos, ao contrário do que Nicodemos pergunta aqui, se podemos, eu posso dizer com toda a convicção, nós devemos, porque quem verdadeiramente não nascer verdadeiramente, pela segunda vez, este não herdará o reino dos céus, nem herdará o reino dos céus, e nem herdará o que? Aqui na terra, motivo de nós termos muitas dificuldades, é dificuldade todo dia, dificuldade para pagar isso, dificuldade no trabalho, dificuldade de relacionamento. Por quê? Porque continuamos mortos, quando não entendemos que nós somos obrigados a viver verdadeiramente, a nascer verdadeiramente pela segunda vez, continuamos mortos na terra. Vivemos 60, 70, 80 anos, porém mortos. E morto não herdará o reino do céu. Morto sem Deus, morto sem vida nenhuma, porque quem não tem um espírito vivificado, a paz e a santificação do livro de Hebreus 12, não herdará o reino dos céus. Continuando, versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Desci as águas e disse para Deus: a partir de agora, eu sou uma nova criatura. Me afundei nas águas, mas agora eu sou uma nova criatura. Domingo. Segunda, uma criatura maldita. Uma criatura que busca de volta tudo aquilo que ele prometeu, que ele garantiu para Deus, que ele deixaria ali. E daí, o que se herda disso, é só o que não é bom. O reino de Deus não tem espaço para se brincar. O reino de Deus não devolve. Um grande engano da gente, achar que eu posso descer as águas e no outro dia voltar e me juntar com tudo aquilo que não era bom de novo. Eu posso garantir, meus irmãos, minhas irmãs, o reino de Deus não aceita a devolução. Deus não devolve. Se você descer as águas e achar que está brincando, pode ter certeza, você vai ter uma vida só de luta, só de dificuldade. Então quem entrar, a porta que você passou para dentro, se fechará para você. E se você sair, você passa a ter só dor de cabeça, só problemas, só batalha, só guerra, só destruição. É emprego que não dá certo, é família que é destruída, é casamento que vai embora. O reino de Deus é assim. Deus não é essa bondade que nós pregamos às vezes, muitas vezes para agradar. O reino de Deus, você entrou, se mantenha lá dentro. Se você falhar, diga para Deus que você quer ser santificado. Se você falhar, diga para Deus que você está buscando a paz, para que Ele tenha a misericórdia de você enquanto houver tempo. E aqui nós voltamos a Nicodemos de novo. Nós voltamos a Nicodemos, que com toda a cultura, com todo o conhecimento, não conhecia
a Deus. Isso está provado aqui. Não conhecia a Deus. 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É obrigatório nascer de novo. Por isso não podemos ficar indo e vindo, indo e vindo. Deus diz que nascer de novo é obrigação dos filhos que Ele mandou para a terra. Porque nós somos mandados para a terra. Nós falamos muito que nós somos da terra, né? Nós somos mandados para a terra. Para quê? Para que nós venhamos a fazer o melhor da gente nessa terra. Fazer o melhor, para quando nós tivermos que voltar, temos o que apresentar. Mas se você se batizou, desceu as águas, e no outro dia você voltou para o caminho de trás, você voltou para o erro, para o engano, para tanta coisa ruim, como será que você vai herdar o reino dos céus? Mas se você também não é do reino dos céus, como será que a sua vida pode ser transformada em bênção? Será que se eu for maldito, Deus vai me entregar alguma bênção? As coisas de Deus não se misturam. E era isso que Nicodemos queria entender. Porque ele não entendia qual seria a necessidade e o motivo de se nascer duas vezes. Então Deus fala, importa-vos que eu te diga, importa-vos que eu te explique por quê? E muitas vezes nós, dentro da palavra, dentro da igreja, não temos a interpretação exata do que Deus quer da gente. Nós pensamos que podemos nos batizar e ficar entrando e saindo, entrando e saindo. Se aceita Jesus, 500 levantam e falam, aceito. No outro dia, não sobra ninguém. No outro mês, a maioria que se batiza se afasta da igreja, porque sabe que aquela luta é uma luta para ser vencida, e ela não é fácil de ser vencida. 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele recebe a palavra, e para onde a palavra mandar ele ir, ele acompanha. Então Deus diz, o vento sopra, e sabe que ele sopra, mas ele não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Muitos crentes às vezes vivem assim, entram, saem, entram, saem. Um dia é crente, no outro dia não é mais crente. De manhã está fervoroso da fé, de tarde está morto na fé. O morto da fé se equipara a Nicodemos, que com todo o conhecimento buscava entender o que Deus, que Jesus verdadeiramente ensinava, mas ele tem uma diferença de nós, porque muitos de nós, quando começamos a avançar, quando começamos a entender, passamos a ser arrogantes, achar que não existe ninguém superior a gente. Mas Nicodemos, com todo o conhecimento dele, ele foi lá, falou, Senhor, eu não entendo isso daqui, eu não sei como eu posso fazer isso aqui, de que forma eu posso resolver essa questão. E aí nós vamos ver do porquê, e adiante no livro de Números, nós vamos ter a exatidão do que nós estamos falando, junto com o quê? Junto com o livro de Hebreus, para mostrar que é possível a gente herdar o reino dos céus agora. Por que será então que Deus nos colocou aqui para a gente não herdar nada aqui, só herdar a luta? Será que Deus nos colocou aqui só para a gente lutar? Só para a gente guerrear? Só para a gente passar dificuldade? Será que Deus iria fazer isso com algo que Ele tem de mais precioso? Algo que Ele fez à semelhança dEle? Se tiver acontecendo isso em nossas vidas, algo está errado. Algo está errado. E se algo estiver errado, é urgentíssimo correr para entender a palavra e praticar a palavra.
Quando se passa a praticar a palavra, ela vai nascendo dentro de você. E daí você vai entender o que significa ser santificado no nome de Deus. Porque você vai falar, você vai pedir e Deus vai operar. E você vai ver isso acontecer. Não é às escondidas não. Deus fará com que você sinta essa mudança. Glória a Deus. 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu é mestre em Israel e não compreende essas coisas. Quantos de nós ainda hoje não entendemos verdadeiramente a palavra? Quantos de nós vamos para a igreja e não damos o verdadeiro significado da palavra? Quantos de nós perdemos tempo sem procurar entender e fazer prova da palavra de Deus? Pedir para Deus. Se você tem dúvida, pede para Deus para ver. Se purifica, pede para Deus. Se você quer uma cura, seja purificado, receba a graça de Deus e peça para ver se Ele não vai agir na sua vida. Ele vai agir, porque Deus fica esperando que nós tomemos a decisão, que nós venhamos a desenvolver a fé, que nós venhamos a pedir verdadeiramente para Ele, que nós venhamos a entrar para o reino dEle, descer as águas, ser batizado, entrar na casa dEle e nunca mais sair. Nunca mais dizer nada dá certo. Nunca mais na primeira luta eu vou desistir. Nunca mais, hoje eu não vou na igreja. Hoje eu estou cansado. Hoje está chovendo. Hoje está sol. E é aí que Deus se distancia do que nós buscamos, do que nós pedimos. Porque Ele quer que nós sejamos o que? Diligentes na palavra dEle. Deus não é um Deus qualquer não, que não existe. Deus é um Deus diligente e exigente. Ele pede que nós venhamos a nos voltar de coração puro para Ele. E todo aquele que tiver o coração puro, pode pedir pelo filho, pode pedir por quem estiver enfermo, pode pedir a transformação do que você quiser, porque Deus fez isso naquela época, mas Ele não fez só aquela época. Nós falamos do evangelho daquela época, mas é preciso que nós nos voltemos para viver o evangelho agora, que nós venhamos a fazer prova desse Deus agora, porque o mundo a cada dia que passa é mais cheio de enfermidade. O mundo a cada dia é mais difícil de se viver. Administrar nossas famílias no dia de hoje é extremamente difícil. Agora imagine, se nós não tivermos Deus, iremos conseguir qualquer resposta dEle? Se nós não nos santificarmos, Deus vai fazer algo por nós? Deus vai mudar? Só porque eu chorei? Só porque eu pedi, Deus vai operar na minha vida? Deus não vai operar. Deus vai operar quando nós estivermos internamente purificados, e quem é purificado abre a boca, pede e Deus dá a resposta. E não é resposta demorada não, que demora a vida inteira. Eu nunca vi. Eu sou crente há 20 anos, mas a minha vida não mudou até hoje. Eu estou na igreja há 10 anos, minha vida não mudou até hoje. Eu pedi pelo meu filho, até hoje ainda não aconteceu. Vai, mas daqui a pouco ele volta. Sabe por que acontece isso? Porque a todo esse tempo nós não aprendemos que devemos nos santificarmos no Espírito de Deus, e não ficar todo dia passando pela estrada que Balaão passou, ficar todos os dias sendo oprimido como Balaão foi, ficar todos os dias por falta de obediência, tendo a perna espremida contra os espinhos, contra os abrolhos. Por quê? Porque todo aquele crente que entra e pensa que sai e volta, sai e volta, sai e volta, e pensa que Deus vai perdoar,
olha a história de Balaão, olha a história de Esaú. Olha a história de Esaú. Olha a história de Balaão. Era um homem de Deus, não era? Mas no momento que ele desviou, no momento que ele teve dúvida, como teve Nicodemos, Deus se distanciou dele, como Deus se distancia de nós, quando nós ficamos brincando de crente. Glória a Deus. 11. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Deus está dizendo que na maioria das vezes Ele fala sobre nós, e ainda que Ele esteja falando sobre o nosso modo de vida, nós não conseguimos entender. Então Ele diz: eu estou falando para você, eu estou explicando para você sobre a sua própria vida, mas Ele diz: você é sábio, Israel, e não entende coisas simples. Se as simples você não entende, como posso eu te falar das celestiais? Mas é uma verdade. Se eu estou aqui dizendo, em nome do Senhor Jesus, que você pode abrir sua boca e fazer sua prova com Deus, que você pode falar o que você quer verdadeiramente e pedir para Deus, mas se você não acredita nisso, como que eu posso provar para você que o Filho de Deus é o Filho de Deus? E era o que Nicodemos queria entender, e era o que ele deveria entender, e é também o que nós devemos entender ainda hoje. Devemos pedir quando tivermos a convicção que confiamos no Filho de Deus, que sabemos que Jesus é o Filho de Deus, e por esta razão, a partir do instante que você entra, não deve se afastar, não deve sair, porque o tempo passa rápido. Às vezes nos afastamos, quando voltamos já passou 4 ou 5 anos, aí ali está você começando de volta, tornando ao caminho de Balaão, tornando ao caminho de Nicodemos, tornando ao caminho de Esaú, por conta da desobediência, por conta de não se santificar para pedir. É preciso que nós venhamos a sermos santificados no Espírito, para que possamos abrir a boca, ter autoridade para pedir de Deus o que Ele deixou escrito para a gente, que nós devemos e podemos fazer. 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá voltou, né? Quem é da Bahia não tem vontade de voltar na Bahia? Tem, não tem? A gente nasce num lugar, e qual é o desejo que fica no coração? Um dia eu vou voltar lá na minha terra. Não acontece isso? O cara veio lá de Pernambuco, do Ceará, da Bahia, de qualquer lugar do Nordeste, mas ele vem para cá, mas ele tem sempre aquilo no coração: um dia eu vou voltar, vou pelo menos visitar a minha terra. Então notamos que ele não ficou preso na cidade que ele está. Agora imaginem Jesus, imagine o Filho de Deus, ele veio de lá para cumprir uma missão aqui. A todo tempo ele executava a obra do Pai dele, até que chegasse o momento dele voltar. Por isso, da forma que ele veio, ele voltou, igual nós estamos aqui. Mas nós não. Nós voltaremos deixando a matéria aqui. Ele não veio para deixar a matéria. Ele não veio para deixar a matéria como nós. Ele é filho, nós também somos filhos, mas cada um tem uma missão para cumprir aqui. Aí agora nós perguntamos:
você tem se preocupado em cumprir sua missão aqui? Você sabe qual é a sua missão aqui na terra? Você sabe o que verdadeiramente você está fazendo na terra? Você acha que você está na terra simplesmente para passar por aqui? Você está aqui, meu irmão, minha irmã, para cumprir uma missão para o Senhor. Ninguém vem na igreja simplesmente por vir, vem porque tem uma missão para ser cumprida aqui. Então, quanto antes você descobrir qual é a sua missão para o Espírito de Deus, melhor para a sua vida ser transformada. Porque cada um de nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão aqui na terra. Jesus veio com uma missão. Se Ele é o exemplo, por que eu vim para a terra simplesmente para viver do bom e do melhor sem fazer nada? Porque tem muito crente achando que veio para a terra para comer, beber e dormir e não construir nada. E todos esses que já estão chegando na igreja, sabe por que vocês estão aqui? Porque vocês têm uma missão. Porque Deus deu uma missão para cada um. Cedo ou tarde, cada um vai ter que seguir a sua missão, cada um vai ter que executar a sua missão. É por isso que estamos aqui. Jesus veio, cumpriu a missão dele e voltou, do jeito que ele veio. Nós estamos aqui para cumprir a nossa missão. E eu ando feliz, porque eu creio que eu estou cumprindo a minha. Eu creio que eu vim para fazer isso. Eu creio que eu vim para fazer exatamente esse trabalho. Acho que eu não estou fazendo nada que eu pudesse fazer por mim. Como as irmãs e os irmãos também. Nada vocês podem fazer de você. Vocês estão aqui porque cada um tem uma missão para ser cumprida aqui nessa terra. E tenham certeza disso. 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Mas quem é que crê em Jesus? Quem crê está aqui. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atestando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, que é no livro de Hebreus. Então, se você, tudo que te acontecer, você renegar a Deus, porque quando você tem a dúvida, você renega a Deus. Quando você pede algo que não acontece no seu tempo e você murmura, você renega a Deus. E quem renega a Deus não vai ser santificado, não vai receber a graça. Então é aprender o quê? Vou pedir para o meu Deus, mas eu não vou murmurar, eu não vou blasfemar. E às vezes nós nos pegamos ao quê? Negando a Deus. Eu pedi, eu estou indo na igreja faz tanto tempo e não dá certo. Mas eu nunca me santifiquei, eu nunca busquei Deus em verdade. Então essas coisas que nós temos que aprender a ir mudando no Evangelho. O Evangelho é algo que entra e não tem como sair. Não adianta achar que tem porta de saída. É como se fosse um cercado bem alto. De manhã eu dei o seguinte exemplo. Existe uma árvore num vento tempestuoso. E esta árvore, lá está você no galho mais fino, pendurado, agarrado. Só tem um problema. Essa árvore que você está agarrada no galho mais fino, tinha vários outros galhos fortes. Mas você não teve tempo de se agarrar num galho forte. Então você segurou o primeiro galho que apareceu. E ali o vento passou a te açoitar. O vento passou a jogar aquele galho para lá e para cá. O vento tentou te derrubar de qualquer forma, mas lá estava você agarrado com ele. Sabe por que você estava agarrado com ele? Porque se o vento te açoitasse e você se soltasse daquele galho fino, é porque a sua fé está em falha. E se ele te açoitasse e você fosse parar longe, ele te jogaria para o lado do inimigo chamado Satanás. Porque quando não estamos firmes na fé,
somos igual folha que voa para tudo quanto é canto. Para onde o vento soprar, nós somos levados. Mas o galho de Deus fino, se você se grudar nele firme, o vento vai soprar, vai soprar, vai soprar. Quando a tempestade passar, você deverá estar ali firme, para que você não sofra o açoite de Satanás na sua vida. Porque o açoite? A dúvida. Não está santificado, não se manter seguro na árvore que nós estamos falando, não ser parte daquele galho. Você, quando se gruda na fé, você é parte daquele galho, você passa inserido naquilo. Então é essa fé que Jesus tem esperado em nós, que nós nos afirmamos, e nunca a fé de Nicodemos. Porque eu ter que nascer de novo? Será que eu, sendo velho, vou nascer de novo? Vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Mas Nicodemos, você sendo um homem tão sábio do povo de Israel, você sendo um escriba extremamente conhecedor, não conhece dessas coisas simples. Mas como você vai entender as coisas que eu falo de você? Como que eu vou te explicar as minhas coisas espirituais, se você não consegue entender as materiais que estão relacionadas a você? Então, cada um de nós temos que nos firmar, para que não venhamos a sofrer a dor de Esaú, que nós falamos em Hebreu 12, muito menos o aperto e a desistência, o inferno de Balaão, que já no meio do caminho para frente, caminhando com Jesus, desistiu. Vamos lá no livro de Números. Números. Eu vou ser mais rápido, porque nós estamos no horário já, meus irmãos. Números. Diz a serpente de bronze. Mas aqui, Deus disse que Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê seja a vida eterna. Mas antes, Deus também falou nesse ensinamento que o povo morria no deserto. Você vê, que o povo morria no deserto picados pela serpente. Uma serpente que picava era serpente mesmo. Por quê? Por causa daqueles que entra e sai, o murmurador. Está de manhã no reino de Deus, de tarde caminhando com Satanás. De manhã no reino de Deus, de tarde de braços dados com Satanás. Então esses é que a serpente picava, a serpente. E Deus fala: não, Moisés, faz isso. Então vamos ver o que Deus diz nessa resposta nossa. Diz assim, versículo 4: partiram eles do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. Quem fica impaciente faz o quê? Murmura. Quem murmura, a serpente pica. Que serpente que é essa? Satanás. É o diabo. A murmuração faz com que o diabo te açoite da árvore. O galho fino que nós falamos, se estivermos grudados nesse galho fino do Senhor, e firme na fé, vento nenhum me derruba. Mas se eu for murmurador, aquele vento tempestuoso me joga longe. E aonde eu vou cair? Eu vou cair nos braços de Satanás. Porque é a resposta que nós estamos esperando, como Deus falou aqui. Pelo caminho o povo murmurava: ah, mas essa vida não dá certo hoje. Eu estou há 10 anos ali trabalhando na igreja, estou na igreja, mas nada dá certo. Diabinho, toma posse. E Deus está dizendo aqui, e ele continua no versículo 5, diz: e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós... Esse daqui, meu irmão, é uma das coisas que o crente não deve fazer de jeito nenhum. E nós detestamos
essa comida miserável. Murmuração? Murmurador? Parceiro de Satanás. Quem não conhece a Deus, não vai herdar o reino do céu. Quem não tem paciência para esperar, não vai herdar o reino do céu. Quem murmura, não vai conseguir o milagre que precisa. Quem fala contra Deus, está esquecido. Se você falar contra o pastor, Deus ainda pode perdoar. Mas fala contra Deus, e era o que o povo fazia aqui. Por isso, que é preciso nascer verdadeiramente, é preciso estarmos dentro da casa de Deus, com o coração na casa de Deus. Porque senão passamos anos e anos sem progredir, sem melhorar. Quem não quer ter uma vida melhor? Todos querem. E o preço é simples. O preço é muito simples. Se abraçar no ramo mais fino da árvore da vida e ficar ali. E não deixar que a tempestade te açoite para as mãos de Satanás, como aconteceu com esse povo aqui. Então vamos continuar para a gente terminar. 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. Mas aqui no livro de João foi falado o quê? Que o povo murmurou no deserto, e Deus colocou a serpente ali para matá-los, para destruí-los, que mostra que Deus não era essa bondade toda que nós falamos. É um pecadinho, mas o diabo pica. Esse pecado não vai dar em nada, mas Deus te pune. Eu não vou seguir mais a Deus hoje, mas Deus vai te punir. Deus te cobra a todo instante. Sabe por que Deus cobra nós a todo instante? Porque Ele tem urgência de nos dar uma vida abençoada. É por isso que Deus nos cobra tanto, porque Ele tem urgentíssimo, o povo da terra, Deus quer abençoar de uma forma muito urgente. Deus não quer o povo dele passando tribulação nessa terra. Ele nos dá a luta porque Ele sabe que nós somos capazes de vencer, mas Deus tem urgência de mudar o curso da nossa vida. Vamos em frente. 7, né? O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O único que conseguiu continuar sendo o quê? O ensinamento aqui do livro de Hebreus. Continuava tendo a paz e, com o fundamento da palavra, ele se manteve reto, se manteve perfeito, se manteve santificado. Todo o povo ali estava morrendo, sendo picado. Agora imagine se Moisés fosse rancoroso, igual o pastor Edson era antigamente. Suponhamos, o pastor Edson era uma pessoa muito rancorosa, algum tempo atrás. Suponhamos que ele fosse Moisés, e as serpentes estivessem lá mordendo o povo. Olha bem, e o pastor Edson disse: vocês querem que eu ore agora para vocês? Negativo, vocês vão se livrar da serpente sozinha. Mas Moisés não era o pastor Edson. Moisés era um apacentador de ovelha, e ovelha falha. Só se é ovelha porque tem o direito de errar, de falhar ainda. Então Moisés orou, e aí olha o que Deus manda Moisés fazer. Além de Moisés orar, estava santificado, tinha paz, mas ele tinha um outro quesito importante: era obediente a Deus. Então ele disse o seguinte: o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente. Ele fez, porque ele não era rancoroso, porque ele não era vingativo. Porque se fosse o pastor Edson há 6 anos atrás: você quer agora que eu te livre da serpente? Eu não vou te livrar não.
Você vai ser picada pela serpente, para você aprender a respeitar a ordem de Deus. Mas ele não era. Então diz assim: faça uma serpente e coloque-a no altar de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Aqui nós vamos falar um outro detalhe. Nós não falamos que não devemos adorar nada? Não adore uma imagem, não é isso? Percebe como tudo no Evangelho tem um significado e um ensinamento? Que nós não devemos falar nada, porque nós não sabemos verdadeiramente de tantas coisas, ou não sabemos de nada. Nós vivemos condenando, não adore uma imagem. Mas olha o que Deus o mandou eles fazerem aqui, uma imagem. Olha a imagem ordenada de Deus para Moisés, para que Moisés, quando o povo fosse mordido pela serpente carnal, a serpente que matava, ele fizesse uma serpente de bronze, uma estátua, e que todo aquele que fosse mordido pela cobra venenosa, por Satanás no deserto, deveria olhar para aquela serpente de bronze, e eles viveriam. Então, tudo no Evangelho, a cada dia que a gente entra, que a gente caminha, a gente conhece coisas diferentes. Porque Deus diz que temos que ser santificados, ter a paz, e não sermos murmuradores, porque o murmurador, a serpente mata. Ou melhor, o murmurador, o diabo se apossa. Quem pede um milagre, murmurando primeiro para depois pedir um milagre, Satanás está operando ali, e nós devemos nos livrar. Nós devemos sempre, na hora que formos murmurar, olharmos para a serpente que Deus o mandou fazer, que nós viveremos. Então essa é a mensagem que Deus quer, que nós saibamos como diferenciar Deus do diabo. E como fazemos isso? Não murmurando e pedindo com fé. Vamos aplaudir o Senhor? Primeiro eu vou dizer para o